Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos à oração da manhã de hoje, 15 de janeiro. Hoje eu quero trazer uma palavra poderosa para você, uma palavra onde você vai poder refletir, vai poder meditar e você vai poder orar consagrando esse dia ao Senhor. E eu quero ministrar uma oração especial sobre a tua vida, eu quero ministrar uma palavra poderosa de Deus sobre a tua vida. Vem comigo, fica comigo até o final dessa mensagem e antes de eu começar essa mensagem, olha, é novo no canal? Chegou agora? É a primeira vez que você está vindo aqui? Seja muito bem-vindo, querido. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade em nosso meio. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e pode estar deixando o seu pedido de oração que nós vamos estar orando por você. Amém? Então vamos lá para a nossa mensagem de hoje, queridos. O tema de hoje é forças para vencer a tentação. Queridos irmãos, você já parou para pensar que todo ser humano, independente da sua classe social, independente da sua situação financeira, independente se é cristão ou se não é, todos nós temos um ponto fraco. E esse ponto fraco, ele pode ser explorado pelo inimigo. Quando nós vemos, por exemplo, as guerras, a gente percebe basicamente que a estratégia deles é minar os pontos fracos do inimigo. Mesmo assim, no mundo espiritual é da mesma forma. O inimigo ele olha para você, mesmo que de longe, mesmo que ele não podendo se aproximar de você, mas ele observa você para saber qual que será o ponto fraco desse homem ou dessa mulher. Qual que é o ponto fraco dele? E ele investe tempo em poder estudar, em poder analisar e ver qual é o ponto fraco. E ao analisar esse ponto fraco, simplesmente ele vai poder criar ali uma estratégia para poder trazer o que nós chamamos de tentação. Se nós abrimos a nossa Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 39, Gênesis 39, nós vamos ver um personagem muito interessante chamado José. Aquele José do Egito, pois é, a história dele. Ele estava cuidando de todas as coisas de Potifar. Tudo na casa de Potifar estava sobre as mãos dele. E aconteceu algo interessante, então eu quero que você acompanhe comigo. Verso 6 até o verso 12, diz assim, ó. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, e nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Marca essa opção, querido, só para você ter uma noção. Evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer sua tarefa e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Você viu, queridos? Eu peguei uma passagem que seja algo tão corriqueiro, tão comum, mais dos nossos dias atuais. Mas nós percebemos aqui algo muito importante que eu falei, enfatiza esse ponto, marca esse ponto, que é ele evitava ficar perto dela, ou seja, ele evitava ficar perto da tentação. Porque a Bíblia nos fala que ele era um homem bonito, que ele era um homem atraente, bem apessoado, e ela não deveria ser feia. Você já parou para pensar? Ela era esposa de Potifar. Potifar não ia ter qualquer esposa. Ele podia escolher as suas esposas.
Então, com certeza ela devia ser uma esposa muito bonita. Então isso se tornava o quê? Uma tentação para ele, de qualquer forma. Mas veja que ele foi muito claro quando ele disse: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha o que é o temor a Deus, queridos. O temor a Deus, olha que o temor a Deus, quando a pessoa verdadeiramente teme a Deus, ela se comporta. Ela analisa o que ela vai pecar contra Deus. E também nos mostra aí. Então já nos mostrou aí duas situações. Primeiro, não ficar perto da tentação. Segundo, ou seja, o primeiro é temer a Deus. O segundo é evitar ficar perto da tentação. Isso nos mostra como que nós podemos lidar com as tentações ou com os nossos pontos fracos. O ponto fraco sobre a minha vida não é o mesmo do teu. Mas você sabe qual é o ponto fraco na sua vida e você sabe como poder lidar com ele. Se o seu ponto fraco ele está sempre perto de você, você vai evitar ficar perto dele. Por exemplo, vamos citar um exemplo bem típico. Por exemplo, uma pessoa que parou de beber. A bebida para aquela pessoa que parou de beber, ela é uma tentação. Ele tem um desejo. Então o que ele vai evitar? Vai evitar ficar perto de bares ou próximo de pessoas que bebem. A pessoa que usa drogas, a mesma situação. E tantas outras situações que podem estar trazendo a tentação para a tua vida. Pode ser um adultério, pode ser uma fornicação, pode ser um roubo, pode ser um vício, pode ser qualquer outra coisa, queridos, que possa atrair você e levar você a cometer pecado contra Deus. Agora, eu quero que você entenda que a Bíblia, além da história de José, ela nos fala muito claramente sobre a questão da tentação. Quando nós analisamos, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5:22, ele fala assim: afasta-se de toda forma do mal. Em outras versões, diz: fuja da aparência do mal. Isso é o que diz 1 Tessalonicenses 5:22. Isso é uma das situações. Fuja da aparência. Foi o que José fez. Ele simplesmente evitava ficar perto dela. Você vai evitar ficar perto da tentação da sua vida. Se o seu problema é com promiscuidade, é com pornografia, você vai evitar. Você vai evitar ficar com o seu celular abrindo páginas ou tentando ficar sozinho, né? Porque isso dá oportunidade para que você vá acessar. E outras situações. Você sempre vai procurar algum meio para fugir da aparência do mal. Agora, a Bíblia não fala que você deve somente fugir. Ela também fala, no livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, ela diz o quê? Portanto, submeta-se a Deus, ou seja, submeta-se a todos os mandamentos de Deus, a todas as normas, a todos os decretos, a todos os princípios bíblicos, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então a Bíblia nos traz duas condições aí. Primeiro, fuja da aparência do mal. Segundo, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Vai ter situações, queridos, que você não vai ter como fugir. Então você vai ter que resistir. E outras, você vai fugir. Nem sempre é hora de resistir, mas nem sempre é hora de fugir também. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Mas a primeira regra de todas é: submeta-se a Deus, ou seja, tema a Deus. Tema a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria de todo cristão. O livro de Provérbios já diz isso. Que o princípio da sabedoria é quando o ser humano aprende a temer a Deus. Que nessa manhã você possa entender que vai ter momento de você fugir e momento de você resistir. Qual o momento que você está hoje? Você está no momento de resistir ou de fugir? Qual é a tentação da sua vida? O que tem feito você pecar contra Deus? Submeta-se a Deus, tema a Deus, pense como José pensou. Será que eu vou querer pecar contra o meu Deus?
Não, você não quer. Então, ou você vai fugir, ou você vai resistir. Amém, queridos? Então eu quero poder, nesse momento, estar orando por você e abençoando a sua vida. Eu quero ministrar sobre você uma bênção sacerdotal sobre a sua vida, especial para esse dia. Vamos lá? Amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor para consagrar a nossa vida, os nossos anseios, nossas preocupações, os nossos medos, mas também, meu Pai, para ser sincero com o Senhor, ser honesto com o Senhor e declarar as nossas fraquezas, aquilo que se torna tentação em nossa vida, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos dar direção quando fugir e quando resistir. Que o Senhor derrame forças, Pai, sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse casamento, sobre os filhos desses casamentos. Pai, que o Senhor possa trazer sobre eles a força, o vigor para poder fugir ou para resistir, para falar não ao pecado, para resistir, mas para fugir da aparência do pecado também. Pai querido, nós consagramos esse dia ao Senhor, consagramos em tuas mãos para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Estenda as tuas mãos, queridos, e eu quero ministrar a bênção sacerdotal sobre a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sempre com você. E você diz amém e que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Um grande abraço e que o Senhor Jesus lhes abençoe. Tchau, tchau!